bem-vindos ao primeiro módulo do Gamifica RH Pocket, onde a gente vai falar um pouquinho sobre gamificação como solução. Será que isso funciona? Bem, eu fiz uma pergunta lá no nosso grupo do Telegram. Se você não está no grupo do Telegram, eu vou deixar aqui no link, na descrição desse vídeo, para que você consiga também acessar a nossa mentoria. Durante todo o nosso treinamento Gamifica RH Pocket, está rolando uma mentoria dos projetos que vão surgindo por lá. Eu vou estar tirando dúvidas e eu vou estar mais próxima de vocês na condução desse projeto gamificado que vocês vão criar aí. Eu fiz uma pergunta lá hoje sobre o porquê que os jogos eles exercem uma atratividade tão intensa nos seres humanos. Eu recebi algumas respostas. Por exemplo, de que as pessoas gostam de interagir umas com as outras, de que algumas pessoas podem ser competitivas e a depender da motivação que elas têm, elas se engajam nos jogos. E teve uma resposta muito legal, que ela fez uma comparação com a nossa vida. Que a nossa vida ela é feita de perdas e ganhos, que a gente passa por desafios, condução e construção de tarefas. E é exatamente isso. O jogo, assim como qualquer outro vício, ele pode viciar. Por quê, né? Eu trago aqui para vocês, a gente tem um sistema de recompensas que faz a gente executar tarefas. O vício, por exemplo, vamos trazer a bulimia ou a anorexia, né? O jogo que está por trás disso é justamente você parar de comer porque você está querendo gerar uma satisfação ali, que é emagrecer, de se ver mais magra. Só que essa satisfação, inicialmente, produzida pela dopamina, porque você conseguiu realizar uma tarefa, ela também te gera uma emoção. E essa emoção ela pode ser tanto positiva quanto negativa. E aí que vem a grande justificativa de por que as pessoas continuam viciadas em hábitos que ainda lhe fazem mal. Justamente por conta dessa emoção, né? Eu posso estar conseguindo, por um lado, uma emoção positiva de estar conseguindo emagrecer, mas eu sei que aquilo ali, eu faço um link daquele sofrimento ao meu prazer. Tanto é que, para quem fez psicologia aí, a gente trabalha com ratinhos, né? E durante a nossa caixa de Skinner, que a gente faz o teste ali com ratos para educá-los, ele leva um choque quando ele vai beber água. E isso faz com que ele gere um link daquele sofrimento ao prazer, porque ele está ali realizando uma tarefa. Ele leva um choque, mas ele consegue beber água, né? Então, muitas vezes você está desenvolvendo aí tarefas, hábitos que são prejudiciais para você, mas você tem ganhos. Então, é muito importante você levar em consideração, para quem está querendo aí construir uma gamificação, de que a gente pode exercer esse poder em cima das pessoas, um poder positivo ou negativo, porque a gente vai estar trazendo para elas uma realização de tarefas, e essas tarefas elas podem gerar várias satisfações e emoções positivas. Pode trazer desenvolvimento para a carreira, pode ser coisas palpáveis, pode ser coisas intrínsecas. E essa emoção positiva, ela pode tanto ressignificar um processo, pode gerar um pensamento autônomo e pode também gerar criatividade. Principalmente quando você traz a criatividade para a realização de tarefas, ela pode ampliar a sua satisfação e a emoção positiva. E por aí vai. É um ciclo vicioso. E o que é um jogo? É muito importante que a gente tenha uma base de compreender que nós temos alguns padrões aí. Não necessariamente o que você vai fazer de gamificação seja de fato um jogo. Pode ser um esquema, pode ser uma estratégia, pode ser só utilizar algumas mecânicas e dinâmicas de jogos. Mas é muito importante que você tenha isso em mente. Então, o que é um jogo? Um jogo ele pode ter objetivos pré-ilusórios. Ele pode trazer uma história que não existe. Eu, por exemplo, eu já consegui produzir uma gamificação dentro de um treinamento onde a gente estava na ilha de Lost
e a gente precisava capturar algumas peças durante a ilha do Lost lá, né? A gente tinha alguns desafios para poder se alimentar, para poder tomar banho, e foi uma gamificação que a gente fez com foco em um team building de um dia para líderes. Então, você consegue trazer aquelas situações mais ilusórias para dentro das suas organizações. Ele pode ter um sistema de feedback, o jogo, ele tem que te trazer um retorno de se você está indo bem ou se você está indo mal. Porque o jogo, ele também é uma forma de aprendizado. Quando você baixa um aplicativo dentro do celular, ele vem com uma parte de tutorial, né? E muitas vezes esse tutorial, ele vai te mostrando passo a passo de como que você pode aprender o sistema. Então, a gamificação, quando a gente está produzindo um jogo, é muito importante que a gente tenha isso em mente. Precisa ser educativo para as outras pessoas, porque senão a grande chance dele só executar uma tarefa e não se engajar naquilo é muito alta, tá? Ele parte de um círculo mágico, né? Esse círculo mágico é aquela máxima: o que acontece em Vegas, fica em Vegas. Então, é um ambiente que pode também trazer atitudes ilusórias. Você pode simplesmente se tornar um dragão e você sai soltando fogo para todos os lugares. Ou pode ser Game of Thrones, mas nesse caso é você estando ali numa condição ilusória, com asas, se tornou um dragão, você solta fogo, que é uma coisa que não acontece no dia a dia. Então você pode ganhar alguns poderes, você pode ganhar algumas limitações. Então é muito interessante você ter essa percepção realista em outro plano, o que aumenta muito mais ainda a aprendizagem que a gente pode ter com o jogo. Você pode vencer obstáculos desnecessários voluntariamente. Muitas vezes você fica num jogo só pelo fato de conseguir passar daquela fase. Você não está ganhando dinheiro para isso, você não foi pago para isso, você simplesmente está ali engajado porque você quer ultrapassar aquele obstáculo. Então, isso também faz parte de um jogo. Quem nunca aí ficou numa série de TV até o final, por exemplo, Game of Thrones, e no último capítulo você chegou e falou assim: não valeu tanto a pena assim? Então, isso é vencer obstáculos desnecessários. Você ficar a noite inteira é desnecessário. É só porque você tem uma motivação muito forte ali por trás de curiosidade para ver o final daquela série. E a gente vai falar sobre isso quando a gente estiver falando do nosso frame Octalazes. E dentro de um jogo tem metas. Então você tem missões que você precisa executar. Se você for gamificar a sua vida, se você for fazer da sua vida um jogo, você vai perceber que você tem tanto metas quanto regras dentro da sua casa. Por exemplo, na cozinha, o que você sujou, limpa. Acabou de acordar, arruma a cama. Não deixa a toalha molhada em cima da cama. Tudo isso são regras que vão sendo produzidas ao longo do seu desenvolvimento ali na gamificação. E as metas é justamente aquilo que você quer atingir. Se você quer fazer mais comida em casa, se você quer assistir menos televisão, você já vai começando a pensar ali em indicadores. Então, o jogo, ele também tem metas e regras. Ele vai ter limitações. Pode ser que a gente tire as limitações por um tempo, mas a gente inclua depois. Então, tudo isso a gente vai percebendo ao longo do tempo. Bem, qual é o desafio de vocês no final desse pequeno vídeo? É você observar e compreender o que você tem feito de jogo na sua vida. Quais são os hábitos que você tem que estão gerando aí satisfações, que estão gerando emoções positivas em você, e começa a pensar sobre o que de fato te engaja. Começa a pensar em todas essas estruturas de jogos que eu trouxe aqui. Quais são os objetivos que você tem na vida? Quais são os sistemas de feedback para você conseguir, muitas vezes, perceber se você está no caminho certo, se não está no caminho certo? De que forma que você consegue fugir um pouquinho da realidade? E como que você está estabelecendo metas e regras na sua vida?
No próximo módulo, eu vou estar falando com vocês sobre o que não é gamificação, que é muito mais importante, porque às vezes o que você precisa não é gamificação. Ou você pode conseguir os resultados por outras formas. Tá bom? Um beijo e até lá!